Assim como no cinema, na literatura e nos quadrinhos, os animes também possuem a sua era clássica, sua era de ouro, que possui os animes que todo otaku de carteirinha deveria assistir. Quer saber quais são? Assista o vídeo até o final e se inscreve no canal se não é inscrito. Mas chega de enrolação, vem a vinheta. Para começarmos, que tal simplesmente um dos, se não o maior, o mais clássico de todos os tempos? Estou falando do filme Akira, da adaptação do mangá do mesmo nome, que lançou nos anos 80. Foi simplesmente o filme mais inovador da época, pelo número de tintas que foram utilizados, as novas técnicas de filmagem, tudo que foi feito para trazer um anime tão bem feito, uma adaptação bem feita que impacta os animes até os tempos atuais. Não no quesito só de história, mas no quesito de arte, design e por ter sido também uma das primeiras grandes obras de ficção científica no estilo cyberpunk da época que influencia até os tempos atuais. Sendo inclusive um anime muito caro de se produzir, mas que utilizou do auge das técnicas de animação. Ainda mantendo essa estética ficção científica, temos, é claro, um dos animes que para mim é o melhor, um dos melhores, mais clássicos do gênero sci-fi, é Cowboy Bebop. Hi, amigos. You ready for some bounty info? I'll take it. It's showtime! I'm just an old-fashioned cowboy. You're a bounty hunter. We'd like you to come along with us. He got away! Que é um anime que tem o gênero de Space Western, que é como se fosse Velho Oeste espacial, para ser mais exato. E isso se tornou muito popular durante a época. Foi produzido por Shigeru Watanabe, grande o Shigeru Watanabe. Inclusive o Cowboy Bebop não tem mangá, é só um anime. Eu tinha procurado e não achei. E todo o jeito que a série é desenvolvida, a história de cada um dos personagens, como os personagens são desenvolvidos, a ideia é meio One Piece, Eu acho que One Piece se inspirou em Cowboy Bebop em adquirir aos poucos novos tripulantes a bordo da nave Bebop e o desenrolar das histórias dos eventos. Isso foi excepcionalmente bem feito. Para mim é um dos melhores animes que está inclusive na Netflix, que eu acho que você deveria assistir. Ainda mantendo o estilo sci-fi se passando no século passado, temos o tão famigerado New Genesis Evangelion. De ficção científica do gênero mecha, que para quem não sabe são aqueles robôs gigantes que ficam protegendo o mundo que se chama Japão. Ele foi exibido originalmente em 95 e 96, tendo apenas 26 episódios, que se não me engano está disponível na Netflix também para assistir. É uma obra que mistura muita psicologia, a psicanálise, muita psicanálise, a mitologia dos seres, os conceitos filosóficos e envolvimento dos personagens, sendo uma das obras do gênero mecha mais famosas de todos os tempos e mais bem feitas. Essa sim é uma obra que você com certeza deve ver. Ainda se mantendo no gênero mecha, temos o tão grande, para mim um dos mais extensos
animes do gênero mecha. Estou falando de Mobile Suit Gundam. まだ怒りに燃える闘志があるなら巨大な敵を撃てよ撃てよ撃てよ正義の怒りをぶつけろガンダム機動戦士ガンダムガンダム Também conhecido como First Gundam ou Gundam 0079, né? Independente do nome, tem inúmeros Gundams, mas é claro, são famosos por sempre se concentrar na mesma história, né? E ele foi lançado originalmente em 1979, né? E apesar da animação não ser lá essas coisas, né? Se a gente pegar 1979, pega a época do Star Wars, né? Os primeiros, a saga clássica de Star Wars. Apesar disso, ele pega muito essa estética de ópera, um pouco de ópera espacial, e mistura com conceitos das obras clássicas do gênero sci-fi de Isaac Asimov, né? A série Robôs, H.G. Wells, se não me engano, também. Eu tinha esquecido um pouquinho, mas é mais essa estética de colônias espaciais da Terra e os conflitos entre elas. As Cavernas de Aço também são um pouco... Cavernas de Aço, né, que é um livro do Asimov, são um pouco explorados nessa região, não tanto quanto, né, ela é mais usada, por exemplo, nas obras do Osamu Tezuka, né, como Astro Boy, que eu já vou falar, e que tem a saga Pluto, que foi adaptada novamente e está disponível na Netflix. E sem dúvidas é simplesmente o anime mecha que mais vende boneco, né, você encontra aí todo a rodo, né, peças de mecha para você construir. E é claro, como a gente está falando de sci-fi, não temos que esquecer do robô, para mim, os mais famosos de todos os tempos, né? A gente tem o R2-D2, sim, foi um grande robô mais famoso, mas sem dúvidas Astro Boy antes foi o robô mais famoso da animação, né? Originalmente, né, do mangá do Osamu Tezuka, né, o famoso Walt Disney japonês, lançado em 1963, ó, para você ver como já tem tempo, trazendo grandes questões filosóficas no âmbito da robótica e da tecnologia, além de, é claro, ter influenciado inúmeras obras japonesas da cultura pop japonesa, né? Por exemplo, com certeza Mega Man, né, que você já jogou, se não deve jogar, é com certeza fortemente inspirado nas obras do Osamu, né, em Astro Boy, isso é veredito, e entre outras obras, né. Agora sim, num pouco de sci-fi temos uma obra que causou muito impacto na cultura japonesa, principalmente do ano do seu lançamento, a tal ponto de que quando um personagem morreu na história, né, na história do mangá, que foi adaptado para anime também, eles fizeram um funeral na vida real. Estou falando de simplesmente um mangá ou o anime que mais impacta os animes no Japão, Ashita no Joy. Lançado em 1900 bolinha, que eu já acabei de esquecer, mas o impacto da obra é tão grande e o jeito que a história é contada é algo que se tornou meio que clássico, né? Algo que perpetuou, né? Moldou um pouco os animes japoneses. E inclusive o impacto, eu vou trazer um vídeo mais tarde sobre como Ashita no Joy impacta a cultura, o Japão em si, né? Além da cultura pop japonesa. Ainda se mantendo no ponto de vista histórico do anime, se passando no passado, a gente pode voltar um pouquinho mais e a gente encontra o Rurouni Kenshin, né, o famoso Samurai X, que se passa durante
a restauração, né, o surgimento da era Meiji no Japão. Originalmente, né, anunciado, né, publicado em 1996, possui atualmente um remake que está disponível na Crunchyroll e que já tem a segunda temporada vindo ano que vem, trazendo, né, personagens carismáticos, comédia e, é claro, muita briga, ação, que é o que pessoas como a gente, né, do gênero shounen gosta de ver. Ainda se mantendo nesse gênero, agora indo mais pro lado esportivo, temos o grande Slam Dunk. Quebrou barreiras como um anime de esporte, se destacando tanto pela sua história, pelo jeito, pela arte, né, pelo design, que foi lançado em 1993, e tanto pelos carismas dos personagens, pela história que é muito boa. Foi essa soma de fatores que causou no que se tornou o boom, né, do Slam Dunk. Se mantendo nos animes de esportes, temos, é claro, que falar de um que não é esporte propriamente dito de pessoas, mas esporte automobilístico. Estou falando do mais influente do seu ramo, Initial D. これぞ本物のドリフト。早い、あいつめまたさらに凄みが増してやがんな。Lançado em 1996, se eu não me engano, é o anime que traz o racha de carros japoneses, né? Os famosos clássicos GDM da época do Mais Night Club, que você com certeza conhece, né? Smoke Nagata, entre outras pessoas famosas dos carros japoneses esportivos. Esse anime se tornou basicamente um resumo, um aumento disso, né? Com certeza foi uma inspiração para Velozes e Furiosos Operação Tóquio, não, né? Desafio Tóquio. E eu sugiro você que é fã de Velozes e Furiosos assistir, porque é puramente racha, tem toda uma história de cada personagem, por que ele faz o racha, e toda essa trama envolvida entre os próprios personagens. Eu sugiro um anime que você deve ver. Outro anime que com certeza impactou no início dos anos 2000, que fez inclusive, né, muitos pais não gostarem do anime porque era coisa do demônio, e por fazer um monte de pai ou criança gastar dinheiro em comprar cartinha, é pra mim um dos animes que eu mais gosto, é Yu-Gi-Oh!, senhoras e senhores, originalmente do mangá de Kazuki Takahashi, né, lançado entre 2000 e 2006. Teve um total de 224 episódios, é muito grande até, nada comparado ao One Piece atualmente. Mas querendo ou não, esse anime não só deu início àquela competição de anime que consegue arrancar dinheiro do bolso da criança, mas foi um anime que tinha uma história bem envolvente entre os personagens, que agarrava a criança, né, assistindo, seja de manhã ou de tarde, que era o que dava gosto de assistir, o que fazia a criança querer se desgramar todinho para conseguir chegar na TV aberta para poder assistir Yu-Gi-Oh!, que está também disponível na Netflix. Olha, eu não estou nem sendo patrocinado, eu estou fazendo propaganda da Netflix. Hashtag Netflix patrocina a gente aí.